Capítulo 5. O banquete de noivado. O dia seguinte foi um belo dia. O sol levantou-se puro e brilhante, e os primeiros raios de um vermelho púrpura compuseram com seus rubis as pontas espumosas das ondas. O almoço tinha sido preparado no primeiro andar dessa mesma reserve que tinha o quiosque, que já conhecemos. Era uma grande sala iluminada por 5 ou 6 janelas, acima de cada uma das quais estava escrito o nome de uma das grandes cidades da França. Uma varanda de madeira, como o resto do edifício, prolongava-se em todo o comprimento dessas janelas. Embora o almoço só estivesse marcado para meio-dia, desde as 11 horas da manhã, essa varanda se encontrava carregada de convidados impacientes. Eram marinheiros privilegiados do Pharaon e alguns soldados, amigos de Dante. Todos estavam bem vestidos para homenagear os noivos. Circulava o rumor entre os futuros convidados que os armadores do Pharaon deveriam homenagear com sua presença o almoço de noivado de seu imediato, mas seria de sua parte uma tão grande honra concedida a Dante que ninguém ousava acreditar nisso. Entretanto, Danglars, ao chegar com Caderousse, confirmou por sua vez essa novidade. Ele havia visto de manhã o próprio Sr. Morrel, e este lhe havia dito que viria almoçar na reserva. Com efeito, um instante depois deles, o Sr. Morrel entrou, por sua vez, na sala, e foi cumprimentado pelos marinheiros do Pharaon, com um viva unânime de aplauso. A presença do armador era para eles a confirmação do rumor que já corria, de que Dante seria nomeado capitão, e como Dante era muito estimado a bordo, esses bravos homens agradeciam dessa forma ao armador, já que por uma vez, e por acaso sua escolha, estava em harmonia com os seus desejos. Logo que o Sr. Morrel entrou, Danglars e Caderousse precipitaram-se em direção à casa do noivo. Eles tinham a missão de preveni-lo da chegada do importante personagem, cuja presença havia produzido uma tão viva sensação, e de apressá-lo. Danglars e Caderousse partiram a toda a pressa, mas ainda não haviam dado 100 passos, quando, na altura do depósito de pólvora, perceberam a chegada de um grupo de pessoas. Esse grupo se compunha de 4 mocinhas, amigas de Mercedes e catalãs, como ela, e que acompanhavam a noiva, a quem Edmond dava o braço. Perto da futura esposa caminhava o pai Dante, e atrás deles vinha Fernand, com um sorriso mau. Nem Mercedes nem Edmond enxergavam esse sorriso mau de Fernand. As pobres crianças estavam tão felizes que só enxergavam a si mesmas e o belo céu que os abençoava. Danglars e Caderousse cumpriram sua missão de embaixadores. Então, depois de ter trocado um aperto de mão bem vigoroso e bem amigável com Edmond, Danglars foi tomar lugar perto de Fernand e Caderousse. Ajeitou-se ao lado do pai de Dante, centro da atenção geral. O velho estava vestido com seu belo terno de tafetá, ornado com grandes botões de aço esfacetados. Suas pernas magras, porém nervosas, mostravam-se em magníficas meias de algodão estampadas, que cheiravam a contrabando inglês, a 1 légua de distância. De seu chapéu de 3 pontas, pendia um maço de fitas brancas e azuis. Para completar, ele se apoiava sobre uma bengala de madeira retorcida e recurvada no alto, como um báculo antigo. Poderia ser confundido com um desses almofadinhas que desfilavam em 1796, nos jardins novamente reabertos do Louvre e nas Tulherias. Perto dele, como dissemos, havia-se postado Caderousse, que a expectativa de uma boa refeição havia inclinado a reconciliar-se com os Dante. Caderousse, a quem permanecia na memória uma vaga lembrança do que se havia passado na véspera, como se, ao despertar de manhã, encontrava-se à sombra do sonho que se teve durante o sono. Danglars, aproximando-se de Fernand, havia lançado sobre o namorado desapontado um olhar profundo, caminhando através dos futuros esposos, completamente esquecido por Mercedes, que, nesse egoísmo juvenil e charmoso do amor, não tinha olhos, a não ser para o seu Edmond. Fernand estava pálido, depois afogueado por rubores súbitos que desapareciam para dar lugar, cada vez mais, a uma palidez crescente. De vez em quando, ele olhava para o lado de Marcélia e então um tremor nervoso e involuntário fazia estremecer seus membros. Parecia esperar ou ao menos prever algum grande acontecimento. Dante estava vestido simplesmente. Pertencendo à marinha mercante, ele vestia um terno que estava a meio caminho entre o uniforme militar e o terno civil, e sua boa aparência, realçada ainda pela alegria e pela beleza de sua noiva, estava perfeita. Mercedes era bela como uma dessas gregas de Chipre ou de Ceus, com olhos de ébano e lábios de coral. Ela caminhava com esse passo livre e franco das arlesianas ou das andaluzas,
Uma moça da cidade poderia ter tentado esconder sua alegria sob um véu, ou ao menos sob um veludo de suas pálpebras. Mas Mercedes sorria e olhava a todos que a rodeavam, e seu sorriso e seu olhar diziam tão francamente quanto poderiam ter dito suas palavras: se vocês são meus amigos, alegrem-se, pois eu estou verdadeiramente muito feliz. No momento em que os noivos e aqueles que os acompanhavam foram vistos pelos que estavam na reserve, o Sr. Morrel desceu e avançou por sua vez em direção a eles, seguido pelos marinheiros e pelos soldados com os quais ele havia ficado, e aos quais ele havia renovado a promessa já feita a Dante, de que sucederia ao capitão Leclerc. Vendo-o chegar, Edmond deixou o braço de sua noiva e o passou sob o do Sr. Morrel. O armador e o jovem deram então o exemplo, subindo os primeiros degraus de madeira que conduziam à sala onde a refeição estava servida, e que ressoou por 5 minutos sob o peso dos pés dos convidados. Meu pai, disse Mercedes, interrompendo-se no centro da mesa. O senhor à minha direita, por favor. Quanto à minha esquerda, eu colocarei aquele que me serviu de irmão, acrescentou ela com uma doçura que penetrou profundamente o coração de Fernand, como se fora uma apunhalada. Seus lábios tremeram, e sob a cor bronzeada de sua fisionomia máscula, pôde-se ver mais uma vez o sangue desaparecer pouco a pouco para afluir ao coração. Durante esse tempo, Dante havia executado a mesma manobra. À sua direita, ele havia colocado o Sr. Morrel. À sua esquerda, Danglars. Depois, com sua mão, havia feito sinal a todos, para que se colocassem à vontade. Já passavam pela mesa os salsichões de Arles de carne escura e de defumação acentuada, as lagostas de couraça brilhante, os moluscos de cascos rosados, os ouriços que parecem castanhas envoltas em seus envelopes picantes, os mariscos que têm a pretensão de substituir com superioridade para os gourmets de Midi as ostras do norte. Enfim, todos esses aperitivos delicados, que a onda traz sobre a sua margem arenosa, e que os pescadores reconhecidos designam sob o nome genérico de frutos do mar. Um belo silêncio, disse o velho, saboreando um copo de vinho amarelo como o topázio, que o pai Pânfilo em pessoa acabara de pôr diante de Mercedes. Quem diria que aqui há 30 pessoas que só pedem para rir? Ei, o marido não é sempre alegre, disse Caderousse. O fato é, disse Dante, que estou demasiadamente feliz nesse momento para estar alegre. Se é assim que o senhor entende, vizinho, o senhor tem razão. A alegria faz às vezes esse efeito estranho. Ela oprime como a dor. Danglars observou Fernand, cuja natureza impressionável absorvia e fazia transparecer cada emoção. Vamos então, disse ele. Parece que o senhor teme alguma coisa. Parece-me, ao contrário, que tudo caminha de acordo com seus desejos. É justamente isso que me apavora, disse Dante. Parece-me que nenhum homem é feito para ser assim tão feliz, tão facilmente. A felicidade é como esses palácios das Ilhas Encantadas, cujos dragões guardam as portas. É preciso combater para conquistá-la, e eu, na verdade, não sei em que merecia a felicidade de ser o marido de Mercedes. O marido ainda não, disse rindo Caderousse. Ainda não, meu capitão. Tente um pouco bancar o marido e você verá como vai ser recebido. Mercedes enrubesceu. Fernand atormentava-se sobre a cadeira. Estremecia ao mínimo ruído e, de tempos em tempos, enxugava os pingos de suor que apareciam em sua testa como as primeiras gotas de uma chuva de verão. Por Deus, disse Dante. Vizinho Caderousse, não vale a pena desmentir-me por tão pouco. Mercedes ainda não é minha mulher, é verdade. Ele tirou seu próprio relógio. Mas dentro de 1h30, ela o será. Cada um deixou escapar um grito de surpresa, à exceção de Dante pai, cujo largo sorriso mostrou os dentes ainda belos. Mercedes sorriu e não corou mais. Fernand segurou convulsivamente o cabo de sua faca. Dentro de 1 hora, disse Danglars, empalidecendo ele mesmo. E como é isso? Sim, meus amigos, respondeu Dante. Graças à influência do Sr. Morrel, o homem depois de meu pai a quem eu mais devo no mundo, todas as dificuldades foram aparadas. Nós já pagamos a publicação dos banhos, e às 2h30 o prefeito de Marsella nos espera na prefeitura. Ora, como 1h15 acabam de soar, eu creio que não me engano muito ao dizer que dentro de 1h30, Mercedes se chamará Senhora Dante. Fernand fechou os olhos. Uma nuvem de fogo queimou suas pálpebras, e ele apoiou-se à mesa para não desfalecer. E apesar de todos os seus esforços, não pôde reprimir um gemido surdo, que se perdeu no barulho dos risos e das felicitações da reunião. Isso é que agir bem, hein? Disse o pai Dante.
Isso se chama perder tempo, em sua opinião? Chegou ontem de manhã, casado hoje às 3. Venha me falar dos marinheiros, que esses trabalham depressa. Mas e as outras formalidades? Objetou timidamente Danglars. O contrato? Os papéis? O contrato? Disse Dante rindo. O contrato está feito. Mercedes nada tem e nem eu. Nós nos casamos sob o regime da comunhão de bens. E eis tudo. Isso não tomou muito tempo a escrever e não será caro a pagar. Essa brincadeira provocou uma nova explosão de alegria e de aplausos. Sendo assim, o que acreditávamos ser um banquete de noivado? Disse Danglars. É simplesmente um banquete de núpcias? Não, disse Dante. Os senhores nada perderam. Fiquem tranquilos. Amanhã de manhã vou a Paris. 4 dias para ir, 4 para voltar. Um dia para cumprir corretamente a obrigação da qual estou encarregado e a 1º de março estou de volta. Portanto, no dia 2 de março teremos o verdadeiro banquete de casamento. Essa perspectiva de uma nova festa redobrou a alegria, a ponto de o pai Dante, que no início do jantar queixava-se do silêncio, fazer agora, em meio à conversa geral, vãos esforços para expressar seus votos de prosperidade em favor dos noivos. Dante adivinhou o pensamento de seu pai e correspondeu com um sorriso cheio de amor. Mercedes começou a olhar as horas no relógio de cuco da sala e fez um pequeno sinal a Edmond. Havia em volta da mesa essa alegria barulhenta e uma certa liberdade individual que acompanham, entre as pessoas de condição inferior, o fim das refeições. Aqueles que estavam descontentes com seu lugar tinham se levantado da mesa e ido procurar novos vizinhos. Todo mundo começava a falar ao mesmo tempo, e ninguém se preocupava em responder ao que seu interlocutor lhe dizia, mas simplesmente a seus próprios pensamentos. A palidez de Fernand estava quase transferida para o rosto de Danglars. Quanto ao próprio Fernand, já não vivia, e parecia um danado em lago de fogo. Um dos primeiros, ele se havia levantado e passeava ao longo e ao largo da sala, tentando isolar seus ouvidos do barulho das canções e do tinir dos copos. Caderrice aproximou-se dele no momento em que Danglars, de quem ele parecia fugir, vinha juntar-se a ele em um ângulo da sala. Na verdade, disse Caderrice, a quem as boas maneiras de Dante e, sobretudo, o bom vinho do pai Pânfilo haviam retirado todos os restos de ódio, do qual a felicidade inesperada de Dante havia lançado os germes em sua alma. Na verdade, Dante é um bom rapaz, e quando eu o vejo sentado perto de sua noiva, eu digo a mim mesmo que teria sido uma pena fazer-lhe uma brincadeira de mau gosto, como vocês combinavam ontem. Também, disse Danglars, você viu que a coisa não teve continuidade. Esse pobre Sr. Fernand estava tão perturbado que primeiramente me deu pena, mas desde o momento em que ele tomou o seu partido, a ponto de se fazer padrinho do casamento de seu rival, não há mais nada a dizer. Caderrice olhou para Fernand. Ele estava lívido. O sacrifício é tanto maior quanto a moça é bela, continuou Danglars. Peste! Que feliz eleito que é meu futuro capitão. Eu queria me chamar Dante por apenas 12 horas. Vamos embora? Indagou a voz doce de Mercedes. Já soam as 2 horas e somos esperados às 2:15. Sim, sim. Vamos indo, disse Dante, levantando-se vivamente. Vamos! Repetiram em coro todos os convidados. No mesmo instante, Danglars, que não perdia de vista Fernand, sentado sobre o parapeito da janela, viu-o arregalar os olhos, levantar-se como por um movimento convulsivo e recair sentado sobre o apoio da janela. Quase ao mesmo instante, um barulho surdo ressoou nas escadas. O ruído de passos pesados e um confuso rumor de vozes misturadas ao estalido de armas cobriram as exclamações dos convidados, tão barulhentas que eram, e chamaram a atenção geral, que se manifestou de imediato por um silêncio inquietante. O ruído aproximou-se. 3 batidas ressoaram na porta. Cada um olhou para o seu vizinho com ar estupefato. — Em nome da lei! Gritou uma voz vibrante, a qual ninguém respondeu. Imediatamente abriu-se a porta e um comissário, cingido de sua faixa, entrou na sala, seguido por 4 soldados armados, conduzidos por um cabo. A inquietação cedeu lugar ao terror. — O que está acontecendo? Perguntou o armador, avançando para diante do comissário, que ele conhecia. — Certamente, senhor, há uma falta de respeito. — Se houver desrespeito, senhor Morrel, respondeu o comissário, creio que ele será prontamente reparado. Na espera,
Sou portador de um mandado de detenção, e mesmo que seja com pesar que cumpra esta missão, isso não me desobriga a fazê-lo. Quem dos senhores cavalheiros é Edmond Dantès? Todos os olhares se voltaram para o jovem que, muito emocionado, mas conservando sua dignidade, deu um passo adiante e disse: Sou eu, senhor. O que quer de mim? Edmond Dantès, retomou o comissário. Está preso, em nome da lei. O senhor me detém, disse Edmond com uma leve palidez. Mas por que o senhor me prende? Ignoro o senhor, mas o senhor o saberá no primeiro interrogatório. O senhor Morrel compreendeu que nada havia a fazer contra a inflexibilidade da situação. Um comissário, cingido de sua faixa, não é mais um homem. É a estátua da lei, fria, surda e muda. O velho, ao contrário, precipitou-se para o oficial. Há coisas que um coração de pai ou de uma mãe não compreendem jamais. Ele rogou e suplicou. Lágrimas e pedidos nada podiam. Entretanto, seu desespero era tão grande que o comissário foi tocado. Senhor, disse ele, tranquilize-se. Talvez seu filho tenha negligenciado alguma formalidade da alfândega ou da saúde, e de acordo com todas as probabilidades, logo que tiverem recebido dele todas as informações que desejam obter, ele será posto em liberdade. Ah, e isso agora? O que isso significa? Perguntou Caderrice, franzindo o senho a Danglars, que demonstrava surpresa. E eu que sei, disse Danglars. Eu estou com você. Veja o que se passa. Não compreendo nada e permaneço confuso. Caderrice buscou Fernand com os olhos. Ele havia desaparecido. Toda a cena da véspera, então, apresentou-se ao seu espírito, com uma lucidez aterradora. Sentiu que a catástrofe acabava de retirar o véu que a embriaguez da véspera havia lançado entre ele e sua memória. Disse ele com voz rouca. Será essa a consequência da brincadeira de que você falara ontem, Danglars? Nesse caso, infeliz daquele que a tenha feito, pois ela é bem triste. De jeito nenhum! Gritou Danglars. Você sabe muito bem, eu rasguei o papel. Você não o rasgou, disse Caderrice. Você o jogou num canto, e eis tudo. Cale-se! Você nada viu, você estava embriagado. E onde está o Fernand? Perguntou Caderrice. E eu lá sei. Tratando de si mesmo, provavelmente. Mas ao invés de nos ocuparmos disso, vamos consolar esses pobres aflitos. Efetivamente, durante essa conversa, Dantès havia, sorrindo, apertado a mão de todos os seus amigos e tinha se entregue prisioneiro, dizendo: Fiquem tranquilos, o engano será explicado e provavelmente eu nem mesmo irei para a prisão. Certamente, e eu afiançaria por isso, disse Danglars, que nesse momento aproximava-se, como dissemos, do grupo principal. Dantès desceu as escadas precedido do comissário de polícia e rodeado de soldados. Um veículo cuja portinhola estava toda aberta esperava à porta. Ele aí subiu. A portinhola se fechou e o veículo retomou o caminho de Marsella. Adeus, Dantès! Adeus, Edmond! Gritou Mercedes, lançando-se sobre a varanda. O prisioneiro ouviu esse último grito, saído como um soluço do coração partido de sua noiva, e pondo a cabeça pela portinhola gritou: Até logo, Mercedes! E desapareceu em um ângulo do Forte Saint-Nicolas. Esperem-me aqui, disse o armador. Tomarei o primeiro veículo que encontrar, corro a Marsella e trago-lhes notícias. Vá! Gritaram as vozes. Vá e volte bem depressa! Após essa dupla partida, houve um momento de estupor terrível entre todos aqueles que haviam ficado. O velho e Mercedes ficaram algum tempo isolados, cada um com sua própria dor, mas finalmente seus olhos se reencontraram. Eles se reconheceram como duas vítimas golpeadas pelo mesmo infortúnio e jogaram-se nos braços um do outro. Durante esse tempo, Fernand voltou à sala, serviu-se de um copo de água que bebeu e foi sentar-se em uma cadeira. O acaso fez com que fosse uma cadeira vizinha sobre a que veio tombar Mercedes, ao sair dos braços do velho. Fernand, por um movimento instintivo, recuou à sua. Foi ele, disse Caderrice a Danglars, que não havia perdido de vista o catalão. Não creio, respondeu Danglars. Ele é demasiado tolo. Em todo caso, que o golpe recaia sobre aquele que o deu. Você não fala de quem o aconselhou, disse Caderrice. Por Deus, disse Danglars. Como se fôssemos responsáveis por tudo o que se diz ao vento. Sim, quando o que se diz ao vento cai de verdade. Durante esse tempo, os grupos comentavam a detenção de todas as maneiras. E você, Danglars? Disse uma voz. O que acha desse acontecimento? Quanto a mim, disse Danglars,
Creio que ele deve ter trazido alguns embrulhos de mercadorias proibidas. Mas se fosse isso, você deveria sabê-lo, Danglars, porque você é o contador, ora. Sim, é verdade, mas o contador só toma conhecimento de carga que lhe declaram. Eu sei que nós temos carregamento de algodão, eis tudo, que nós carregamos em Alexandria, com o Sr. Pasteur, e em Esmirna, com o Sr. Pascal. Não me perguntem mais nada, ora. Lembro-me agora, murmurou o pobre pai, apegando-se a esse resto de esperança. De que ele me disse ontem que tinha para mim uma caixa de café e outra de tabaco. Vejam só, disse Danglars. É isso! Em nossa ausência, a alfândega deve ter feito alguma visita a bordo do Pharaon e terá descoberto as caixas. Mercedes não acreditava em nada disso, pois, reprimida até aquele instante, sua dor explodiu de repente em soluços. Vamos! Esperança! Disse sem saber muito bem o que dizia o pai de Dante. Esperança! Repetiu Danglars. Esperança. Tentou murmurar Fernand, mas essa palavra o sufocava. Seus lábios se agitaram e nenhum som saiu de sua boca. Senhores! Gritou um dos convidados, que permanecera de vigia sobre a varanda. Senhores! Um veículo! É o Sr. Morrel! Coragem! Ele nos traz, sem dúvidas, boas notícias! Mercedes e o velho pai correram para diante do armador, que reencontraram a porta. O Sr. Morrel estava muito pálido. E então? Gritaram todos de uma vez. E então, meus amigos, respondeu o armador, sacudindo a cabeça. A coisa é mais grave do que pensávamos. Ah, senhor! Gritou Mercedes. Ele é inocente! É o que acredito, respondeu o Sr. Morrel. Mas ele é acusado. De quê, então? Perguntou o velho Dante. De ser um agente bonapartista. Aos meus ouvintes interessados em história, saberão que tal acusação, para efeitos de início do século XIX, após a queda de Napoleão e o início da restauração Bourbon, era terrível. Relatos de supostos agentes bonapartistas mortos ou exilados eram descritos pelo Sr. Morrel aos convidados. Mercedes deixou escapar um grito. O velho deixou-se cair sobre uma cadeira. Murmurou Caderris. Você me enganou, Danglars, e a brincadeira foi feita. Mas não quero deixar morrer de dor esse velho e essa jovem, e vou lhes contar tudo. Cale-se, infeliz! Gritou Danglars, segurando a mão de Caderris. Ou não respondo por mim mesmo. Quem lhe disse que Dante não é mesmo culpado? O navio deteve-se na ilha de Elba. Ele desceu e ficou um dia inteiro em Porto Ferrajo. Se encontrassem com ele alguma carta que o comprometessem, os que o defendessem passariam por seus cúmplices. Caderris, com o instinto rápido do egoísmo, compreendeu toda a solidez desse raciocínio. Olhou para Danglars com os olhos embotados pelo medo e pela dor e parou a um passo que havia feito à frente e fez 2 passos para trás. Esperemos, então, murmurou ele. Sim, esperemos, disse Danglars. Se ele for inocente, será posto em liberdade. Se for culpado, é inútil comprometer-se por um conspirador. Então partamos. Não posso mais ficar aqui. Sim, venha, disse Danglars, encantado por encontrar um companheiro de saída. Venha, e deixemos que se safem como puderem. Eles partiram. Fernand, transformado em protetor para a jovem, tomou Mercedes pelas mãos e levou-a até os catalães. Os amigos de Dante levaram, por sua vez, às alamedas de Meilhan, o velho quase desfalecido. Logo, a notícia de que Dante acabara de ser detido como agente bonapartista espalhou-se por toda a cidade. O senhor imaginaria isso, meu caro Danglars? Disse o Sr. Morrel, reunindo-se a seu contador e a Caderris, pois ele mesmo regressava à cidade a toda pressa para obter alguma notícia direta sobre Edmond pelo substituto do procurador do rei, o Sr. de Villefort, que ele conhecia um pouco. O senhor teria imaginado coisa semelhante? Quem sabe? Respondeu Danglars. Eu lhe havia dito que Dante, sem nenhum motivo, havia desembarcado na ilha de Elba e que essa parada, o senhor sabe, havia me parecido suspeita. Mas o senhor havia falado de suspeitas a alguém mais além de mim? Eu evitaria isso, senhor, acrescentou em voz baixa Danglars. O senhor bem sabe que, por causa de seu tio, o senhor Policarpo Morrel, que serviu sob outro e que não esconde suas ideias, suspeitam de o senhor sentir falta de Napoleão. Eu teria receio de prejudicar a Edmond ou ao senhor. Há coisas que é obrigação do seu subordinado fazer seu armador saber e esconder severamente dos outros.
Muito bem, Danglars. Bem, disse o armador. O senhor é um homem esperto. Por outro lado, eu já tinha pensado no senhor caso esse pobre Dante tivesse se tornado capitão do Pharaon. Como assim, senhor? Sim, eu havia previamente perguntado a Dante o que ele pensava do senhor e se ele teria alguma objeção caso o senhor conservasse seu posto, pois não sei por que acreditei perceber que havia uma certa frieza entre vocês. E o que ele respondeu? Que ele acreditava ter havido em certa ocasião, que ele não me mencionou, alguns motivos de queixa contra o senhor, mas que toda pessoa que guardasse a confiança do armador teria a sua. O hipócrita! Murmurou Danglars. Pobre Dante! Disse Caderrice. Um excelente rapaz. Sim, mas na espera, disse o Sr. Morrel. Eis o Pharaon sem o seu capitão. Ah! Disse Danglars. É preciso esperar, já que só podemos partir dentro de 3 meses. Que daqui a essa época Dante seja posto em liberdade. Sem dúvidas, mas até lá... Muito bem, até lá, eis-me aqui, Sr. Morrel, disse Danglars. O senhor sabe que eu conheço o manejo de um navio tão bem quanto o mais experiente capitão vindo de longo curso. Isso até lhe trará uma vantagem o fato de servir-se de mim, pois quando Edmond sair da prisão, o senhor não terá ninguém a quem agradecer. Ele retomará o seu lugar e eu o meu. Obrigado, Danglars, disse o armador. Assim tudo se concilia. Assuma, portanto, o comando e eu o autorizo a isso. E supervisione o desembarque. Quando alguma catástrofe atinge os indivíduos, não se deve jamais permitir que os negócios sofram as consequências. Pode ficar tranquilo, senhor. Mas pode-se ao menos vê-lo, esse bom Edmond? Eu lhe direi daqui a pouco, Danglars. Vou tratar de falar com o Sr. de Villefort e de interceder junto a ele em favor do prisioneiro. Bem sei que é um monarquista enfurecido, mas que diabo! Mesmo sendo monarquista e procurador do rei, ele também é um homem, e não o considero mau. Não, disse Danglars, mas ouvi dizer que ele era ambicioso, e isso são coisas muito parecidas. Enfim, disse o Sr. Morrel com um suspiro. Veremos. Suba a bordo, eu o alcançarei. E deixou os dois para tomar o caminho do Palácio da Justiça. Veja você, disse Danglars a Caderrice, a forma que toma essa história. Você ainda tem vontade de defender esse Dante agora? Não, sem dúvida. Contudo, é uma coisa terrível que essa brincadeira possa ter consequências semelhantes. Caramba, quem fez isso? Nem você, nem eu, não é mesmo? Foi Fernand. Você sabe que eu joguei o papel num canto. Creio mesmo tê-lo rasgado. Não, disse Caderrice. Quanto a isso, eu tenho certeza. Eu o vi todo amassado no canto do quiosque, todo enrolado, e gostaria tanto que ele ainda estivesse lá onde eu vejo. Que quer você? Fernand o recolheu, Fernand o terá copiado ou feito copiar. Fernand talvez tenha tomado essa pena e penso que... Meu Deus! Talvez ele tenha enviado minha própria carta. Felizmente, eu havia disfarçado minha caligrafia. Mas você então sabia que Dante conspirava? Eu não sabia nada nesse mundo. Como já disse, eu acreditava fazer uma brincadeira, nada mais. Parece que, como o Arlequim, eu disse rindo a verdade. Ah, dá no mesmo, retomou Caderrice. Eu daria muitas coisas para que toda essa história não tivesse acontecido, ou ao menos, para não estar envolvido em toda essa história. Você vai ver que ela vai nos trazer desgraça, Danglars. Se ela irá trazer má sorte a alguém, essa será o verdadeiro culpado. E o verdadeiro culpado é Fernand, e não nós. Que infelicidade você quer que nos aconteça? Nós só temos é que permanecer tranquilos, sem dizer uma só palavra sobre tudo isso. E a tempestade passará sem que caia o aguaceiro. Amém, amém, disse Caderrice, despedindo-se de Danglars e dirigindo-se para as alamedas de Meilhan, sacudindo a cabeça e falando consigo próprio, como tem o hábito de fazer as pessoas muito preocupadas. Bem, disse Danglars, as coisas tomam um rumo que eu havia previsto. Eis-me capitão nesse ínterim. E se esse imbecil do Caderrice puder ficar calado, capitão para sempre. Não existe nada em meu caminho, apenas o caso de a justiça soltar Dante. Mas acrescentou ele com um sorriso. A justiça é justiça, e nela eu confio. E após isso, ele saltou para o barco, dando ordem ao barqueiro de conduzi-lo a bordo do Pharaon, onde o armador, é bom lembrar, havia marcado encontro com ele.
Capítulo 6. O substituto do procurador régio. Na rua do Grandcourt, de frente da fonte de Médicis, em uma dessas velhas casas da arquitetura aristocrática, edificada por Pigat, celebrava-se também no mesmo dia, à mesma hora, um banquete de noivado. Só que, ao invés de os atores dessa cena fazerem parte do povo, dos marinheiros e dos soldados, eles pertenciam à nata da sociedade marselhesa. Eram antigos magistrados que haviam entregue suas demissões dos cargos ao usurpador. Os antigos oficiais que haviam desertado das linhas para entrar nos do exército de Condé, uma família nobre francesa do ramo dos Bourbon. Os jovens criados por suas famílias, ainda inseguros sobre a própria existência, apesar dos 4 ou 5 substitutos que haviam pago para o exército, no ódio desse homem, cujos 5 anos de exílio deviam fazer um Marte e 15 anos de restauração, um Deus. Estava-se à mesa, e a conversa se desenrolava, inflamada por todas as paixões. As da época, paixões tanto terríveis quanto vivas, e arraigados no Midi, onde, há 500 anos, os ódios religiosos se associaram aos ódios políticos. O imperador, rei da ilha de Elba, após ter sido soberano de uma parte do mundo, reinava sobre uma população de 5 a 6 mil almas, após ter ouvido gritar "Viva Napoleão!" por 120 milhões de súditos e em 10 línguas diferentes, era lá tratado como um homem perdido para sempre, para a França e para o trono. Os magistrados ressaltavam os equívocos políticos. Os militares falavam sobre Moscou e Leipzig. As mulheres, sobre o divórcio de Josephine. Parecia esse mundo monarquista totalmente alegre e triunfante, não pela queda do homem, mas pela anulação do princípio, que a vida recomeçava para ela, e que saía de um sonho penoso. Um velho condecorado com a Cruz de São Louis levantou-se e propôs a saúde do rei Luís XVIII a seus convidados. Era o Marquês de Saint-Méran. A esse brinde, que lembrava ao mesmo tempo o exilado de Hartwell e o rei pacificador da França, o rumor foi grande. Os copos foram levantados à maneira inglesa. As mulheres destacaram seus buquês e recobriram com eles a toalha. Foi um entusiasmo quase poético. Eles estariam de acordo se aqui estivessem, disse a Marquesa de Saint-Méran, uma mulher de olhar seco, lábios finos, maneiras aristocráticas, e ainda elegante apesar de seus 50 anos. Todos esses revolucionários que nos expulsaram e que, de nossa parte, nós permitimos que conspirassem muito tranquilamente dentro de nossos velhos castelos, que eles compraram por um pedaço de pão durante o terror. Eles reconheceriam que a verdadeira devoção era do nosso lado, pois nós nos apegávamos à monarquia decadente, enquanto eles, ao contrário, saudavam o sol levante e faziam sua própria fortuna, enquanto nós perdíamos a nossa. Eles teriam de reconhecer que nosso rei era bem verdadeiramente Luís, o bem-amado, enquanto que o usurpador deles foi apenas Napoleão, o maldito, não é, Villefort? A senhora está dizendo, a senhora Marquesa... Perdão, eu não estava dando atenção à conversa. Ei, deixe essas crianças, Marquesa, retomou o velho, que havia levantado o brinde. Essas crianças vão se casar, e muito naturalmente têm outras coisas melhores para falar do que sobre política. Peço perdão, minha mãe, disse uma bela jovem, de cabelos loiros, olhos de veludo, nadando em fluido nacarado. Eu lhe devolvo, Sr. de Villefort, que eu havia monopolizado por um instante. Sr. de Villefort, minha mãe está falando com o senhor. Perdão, estou pronto a responder à senhora. Se ela desejar repetir sua pergunta que eu entendi mal, disse o Sr. de Villefort. Está perdoada, René, disse a Marquesa, com um sorriso de ternura que provocava surpresa, ao vê-lo florescer nessa seca fisionomia. Mas o coração da mulher é feito assim, pois, por mais árido que seja, transformado apenas pelo sopro dos preconceitos e as exigências da etiqueta, sempre há nele um recanto fértil e sorridente. É aquele que Deus consagrou ao amor materno. Está perdoada. Agora eu dizia, Villefort, que os bonapartistas não possuem nem a nossa convicção, nem nosso entusiasmo, nem nossa devoção. Ah, senhora, eles têm ao menos algo que substitui tudo isso. É o fanatismo. Napoleão é o Maomé do Ocidente. E para todos esses homens vulgares, porém de ambições supremas, não apenas um legislador e um mestre, mas ainda é o modelo da igualdade. Da igualdade?
exclamou a marquesa. Napoleão, o modelo da igualdade. E o que será do senhor de Robespierre? Parece-me que o senhor roubou-lhe o lugar para oferecê-lo ao corso. Parece-me, contudo, mais que suficiente uma única usurpação. Não, senhora, disse Villefort. Deixo cada um ao seu pedestal. Robespierre, na Praça Luís XV, sobre seu cadafalso. Napoleão, na Praça Vendôme, sobre sua coluna. Só que um fez a igualdade que rebaixa, e o outro a igualdade que eleva. Um trouxe os reis ao nível da guilhotina, o outro, o povo ao nível do trono. Isso quer dizer, acrescentou rindo Villefort, que todos os dois não sejam infames revolucionários, e que o dia 9 Thermidor e o 4 de abril de 1814 não sejam 2 dias felizes para a França e dignos de ser igualmente festejados pelos amigos da ordem e da monarquia. Mas isso explica também como, caído para jamais se levantar, assim o espero, Napoleão tenha conservado seus fanáticos. O que quer, senhora marquesa? Cromwell, que não era nem metade de tudo que Napoleão foi, ainda assim, bem que possuía os seus. Sabe o senhor que o que está dizendo cheira a revolução a uma légua? Mas eu o perdoo. Não se pode ser filho de Gerondino e não conservar o gosto pelo terror. Um vivo rubor cobriu a fronte de Villefort. Meu pai foi um girondino, senhora, disse ele. É verdade, mas meu pai não votou pela morte do rei. Meu pai foi proscrito por esse mesmo terror que expulsou a todos. E pouco faltou para que ele tivesse sua cabeça colocada sob a mesma guilhotina que havia visto cair sobre o pescoço do pai da senhora. Sim, disse a marquesa, sem que essa lembrança sangrenta trouxesse a mínima alteração sobre seus traços. apenas teria sido por princípios diametralmente opostos, e eles teriam subido os dois. E a prova é que toda a minha família permaneceu ligada aos príncipes exilados, enquanto que seu pai apressou-se a ligar-se ao novo governo, e que depois que o cidadão Noirtier tornou-se girondino, o conde Noirtier tornou-se senador. Minha mãe, Disse René. a senhora sabe que havíamos concordado não mais falarmos sobre todas essas lembranças ruins. Senhora, respondeu Villefort, eu me uno à senhorita de Saint-Méran para lhe rogar humildemente esquecer o passado. Para que serve recriminar coisas diante das quais a própria vontade de Deus é impotente? Deus pode mudar o futuro, mas nem mesmo ele poderá modificar o passado. O que podemos nós, os homens, é, se não rejeitá-lo, ao menos lançar sobre ele um véu. Muito bem. Quanto a mim, eu me separei não apenas das opiniões, mas ainda do nome do meu pai. Meu pai foi, ou talvez ainda seja, bonapartista, e se chama Noirtier. Eu sou monarquista e me chamo Villefort. Deixe morrer no velho tronco um resto da seiva revolucionária. E só veja, senhora, o rebento que se afasta desse tronco sem poder, e eu diria, quase sem desejar inteiramente se separar. Bravo, Villefort, disse o marquês. Bravo, bem respondido. Eu também sempre roguei à marquesa o esquecimento do passado, sem jamais ter podido obtê-lo. O senhor será mais feliz, eu espero. Sim, está bem, disse a marquesa. Esqueçamos o passado, não peço nada de melhor. E está combinado. Mas que ao menos Villefort seja inflexível no futuro. Não esqueça, Villefort, que nós respondemos por você, Sua Majestade. Que Sua Majestade, também ela, houve por bem esquecer por nossa recomendação. Ela lhe estendeu a mão. Como eu esqueço a seu pedido. Só que se algum conspirador lhe cair às mãos, reflita que todos têm olhos voltados para o Senhor, dado que se sabe que o senhor é de uma família que pode estar ligada a esses conspiradores. Ai de mim, senhora, disse Villefort. Minha profissão, e sobretudo a época em que vivemos, ordenam-me a severidade. Eu o serei. Já tenho algumas acusações políticas a sustentar, e sob esse aspecto, já que fiz minhas provas. Infelizmente, não chegamos ao fim. Receio que não. Napoleão, na ilha de Elba, encontra-se muito perto da França. Sua presença, quase que à vista de nosso litoral, mantém a esperança de seus partidários. Marsella está cheio de oficiais a meio soldo, e todos os dias, sobre qualquer pretexto frívolo, promovem querelas com os monarquistas. A partir de lá, talvez venham os duelos entre as pessoas de classe elevada, ou os assassinatos entre o povo. Sim, disse o conde de Salvier, velho amigo do senhor de Saint-Méran, e camareiro do senhor conde d'Artois. Sim, mas o senhor sabe que a Santa Aliança vai tirá-lo de Elba. Sim,
Discutia-se isso quando de nossa partida de Paris, disse o senhor de Saint-Méran. E para onde será enviado? Para Santa Helena. Para Santa Helena? Onde é isso? Perguntou a marquesa. Uma ilha situada a 2.000 léguas daqui, do outro lado do Equador, respondeu o conde. Em boa hora. Como diz Villefort, é uma grande loucura ter deixado semelhante homem entre a Córcega, onde nasceu, e Nápoles, onde ainda reina seu cunhado, e de fronte dessa Itália, a qual ele desejava transformar em reino para seu filho. Infelizmente, disse Villefort, nós temos os tratados de 1814, e não se pode tocar em Napoleão sem infringir esses tratados. Muito bem, infringiremos, disse o senhor de Salvieux. Por acaso ele os levou em consideração quando se tratou de mandar fuzilar o infeliz duque Enghien? Sim, disse a marquesa. Está decidido. A Santa Aliança liberta a Europa de Napoleão e Villefort liberta Marselha dos seus partidários. O rei reina ou não reina? Se ele reina, seu governo deve ser forte e seus agentes inflexíveis. É o meio de prevenir o mal. Infelizmente, senhora, disse rindo Villefort. Um substituto do procurador do rei chega sempre quando o mal já está feito. Então há ele de repará-lo. Poderia dizer-lhe ainda, senhora, que nós não reparamos o mal, mas que o vingamos. Eis tudo. Oh, senhor de Villefort! Disse uma jovem e bonita menina, filha do conde de Salvieux e amiga da senhorita de Saint-Méran. Tente obter um belo processo enquanto ainda estivermos em Marselha. Eu nunca vi uma sessão de tribunal criminal e dizem que é muito interessante. Muito interessante, com efeito, senhorita, disse o substituto. Pois, ao invés de uma tragédia factícia, é um verdadeiro drama. Ao invés de dores representadas, são dores reais. Esse homem que se vê lá, em vez de, cortina baixada, voltar para casa, cear em família e deitar-se tranquilamente para recomeçar no dia seguinte, volta para a prisão, onde encontra o carrasco. Veja bem que, para as pessoas nervosas que buscam emoções, não há espetáculo que valha esse aí. Fique tranquila, senhorita. Se as circunstâncias se apresentarem, eu a atenderei. Ele nos provoca arrepios e ainda ri, disse René, inteiramente pálida. Que quer? É um duelo. Eu já solicitei 5 ou 6 vezes a pena de morte contra acusados políticos ou outros. Muito bem. Quem sabe quantos punhais se afiam a essa hora nas sombras ou já estão dirigidos contra mim? Oh, meu Deus! Disse René, cada vez mais triste. Fale então seriamente, senhor de Villefort. Não se pode falar mais seriamente do que isso, senhorita, retomou o jovem magistrado com um sorriso nos lábios. E com esses belos processos que deseja a senhorita para satisfazer sua curiosidade e que eu desejo pessoalmente para satisfazer a minha ambição, a situação só irá se agravar. Todos esses soldados de Napoleão, habituados a ir cegamente contra o inimigo, creem os senhores que eles reflitam antes de queimar um cartucho ou de marchar contra baionetas armadas? Ora essa! Refletirão eles um pouco mais antes de matar um homem que eles acreditam ser um inimigo pessoal do que para matar um russo, um austríaco ou um húngaro que jamais viram antes? Por outro lado, isso é necessário. Vejam só. Sem isso, nossa profissão não seria justificada. Eu mesmo, quando vejo luzir no olhar do acusado o clarão de raiva, sinto-me encorajado. Eu me exalto. Não é mais um processo. É um combate. Eu luto contra ele. Ele riposta, eu insisto. E o combate termina, como todos os combates, pela vitória ou por uma derrota. Eis o que significa advogar. É o perigo que faz a eloquência. Um acusado que me sorrisse após minha réplica fazeria crer-me ter ido mal. O que disse seria pálido, sem vigor, insuficiente. Pensem, pois, na sensação de orgulho que experimenta um procurador do rei, convencido da culpabilidade do acusado. Quando ele o vê de sua eloquência, essa cabeça se abaixa, ela cairá. René lançou um ligeiro grito. Eis o que é falar, disse um dos convidados. Eis um homem que é necessário nos tempos como os nossos, disse um segundo. Também é preciso dizer, acrescentou um terceiro, que no seu último caso o senhor foi soberbo, meu caro Villefort. O senhor sabe, esse homem que havia assassinado seu pai? Pois bem, o senhor literalmente o matou antes mesmo que o carrasco tocasse. Oh, para os parricidas? Disse René. Oh, pouco importa. Não existe suplício suficiente para semelhantes homens. Mas para os infelizes acusados políticos... Mas é ainda pior, René, pois o rei é o pai da nação.
E querer eliminar ou matar o rei é desejar matar o pai de 32 milhões de homens. Exclamou a marquesa. É a mesma coisa, senhor de Villefort. Disse René. O senhor me promete usar indulgência para com aqueles que eu lhe recomendar. Fique tranquila, disse Villefort com seu mais charmoso sorriso. Nós faremos juntos minhas acusações. Minha cara, disse a marquesa. Cuide dos seus colibris, cóqueres pênios e de seus adornos, e deixe seu futuro marido agir em sua profissão. Hoje as armas repousam e a toga tem crédito. Aí está um ditado latino de grande profundidade. Sedant arma togae, disse inclinando-se Villefort. Não ousaria absolutamente falar latim, respondeu a marquesa. Creio que teria preferido que o senhor fosse médico. Retomou René. O anjo exterminador, angelical que é, sempre me deixa apavorada. Você tem um bom coração, René, murmurou Villefort, cobrindo a jovem com um olhar amoroso. Minha filha, disse o marquês, o senhor de Villefort será o médico moral e político dessa província. Creia-me, é um belo papel a representar. E será um meio de esquecer aquilo que seu pai representou, retomou a incorrigível marquesa. Senhora, retomou Villefort com um sorriso triste. Já tive a honra de lhe dizer que meu pai tinha, ao menos é o que espero, abjurado os erros de seu passado, que ele tenha se tornado um zeloso amigo da religião e da ordem, melhor monarquista do que eu mesmo, talvez, pois ele o é por causa de arrependimento, enquanto que eu só o sou por paixão. E depois dessa frase bem torneada, Villefort, para julgar o efeito de sua eloquência, encarou os convidados de maneira como teria, após uma frase equivalente, encarado o auditório no tribunal. Muito bem, meu caro Villefort, retomou o conde de Salvier. É justamente o que nas Tulherias eu respondi antes de ontem ao ministro da casa do rei, que me perguntavam em poucas palavras sobre esta singular aliança entre o filho de um girondino e a filha de um oficial do exército de Condé. E o ministro compreendeu muito bem. Esse sistema de fusão é o de Luís XVIII. E também o rei, sem que disso suspeitássemos, escutava nossa conversa e, interrompendo-nos, disse: Villefort. Observem que o rei não pronuncia o nome no Noirtier, e, ao contrário, enfatizou o de Villefort. Villefort, disse, pois, o rei, trilhará um bom caminho. É um jovem já amadurecido e que é dos meus. Vi com prazer que o marquês e a marquesa de Saint-Méran o tomassem como genro, e eu lhes teria aconselhado essa aliança se eles tivessem vindo primeiramente pedir-me a permissão de contratá-la. O rei disse isso, conde? Exclamou o encantado Villefort. Eu lhe trago suas próprias palavras, e se o marquês for franco com o senhor, ele confirmará que o que lhe exponho agora concorda perfeitamente com o que o rei disse a ele mesmo, quando lhe falou há 6 meses sobre um projeto de casamento entre sua filha e o senhor. É verdade, disse o marquês. Mas eu lhe devo então tudo a esse digno príncipe. O que não farei para servi-lo? Em boa hora, disse a marquesa. Eis como lhe quero bem. Chegue um conspirador nesse momento e ele será bem-vindo. E eu, minha mãe, disse René. Rogo a Deus que ele não a escute, e que só envie ao senhor de Villefort pequenos ladrões, frágeis, falidos, tímidos escroques. Então, dormirei tranquila. É como se, disse rindo Villefort, a senhora desejasse ao médico dores de cabeça, sarampos e picadas de vespa. Todas elas coisas que só comprometem a pele. Se a senhora quiser me ver como procurador do rei, ao contrário, deseje-me essas terríveis doenças cuja cura faz honra ao médico. Nesse instante, como se o acaso só tivesse esperado a expressão de desejo de Villefort para satisfazê-lo, um criado entrou e lhe disse algumas palavras ao pé do ouvido. Villefort deixou então a mesa desculpando-se e voltou alguns instantes mais tarde, a fisionomia aberta e os lábios sorridentes. René olhou-o com amor, pois, visto assim, com seus olhos azuis, sua tez amorenada e suas suíças negras que emolduravam sua fisionomia, era verdadeiramente um elegante e belo jovem. O espírito da jovem também parecia estar suspenso em seus lábios, esperando que ele explicasse a causa de seu momentâneo desaparecimento. Pois bem, disse Villefort, a senhorita ambicionava há pouco ter um médico por marido. Tenho ao menos de comum com os discípulos de Esculápio. Ainda se falava assim em 1815. Essa semelhança que a hora presente nunca é minha, em que vem incomodar-me mesmo estando a seu lado no banquete de meu noivado. E por qual motivo o incomodam, senhor? Perguntou a bela jovem com ligeira inquietude. Que pena! Por um doente que seria, se devo crer no que me dizem, nas últimas. Desta vez, trata-se de um caso grave, e a doença beira o cadafalso.
Ah, meu Deus! exclamou René, empalidecendo. É verdade, disseram todos, a uma só voz. Parece que se acaba de descobrir, muito simplesmente, uma pequena conspiração bonapartista, Será possível? disse a marquesa. Aqui está a denúncia. E Villefort leu. O senhor procurador do rei esteja prevenido por um amigo do trono e da religião que o chamado Edmond Dantès, imediato do navio Pharaon, chegado essa manhã de Esmirna, após haver feito escala em Nápoles e Porto Ferrajo, foi encarregado por Mirra de uma carta para o usurpador e por este de uma outra para o Comitê Bonapartista de Paris. A prova de seu crime será obtida quando ele for detido, pois essa carta será encontrada com ele, ou em casa de seu pai, ou então em sua cabine a bordo do Pharaon. Essa carta é apenas uma carta anônima. E, por outro lado, está endereçada ao senhor procurador do rei, e não ao senhor. Sim, mas o procurador do rei se encontra ausente. Em sua ausência, a carta veio a seu secretário, que tinha sido autorizado a abrir as cartas. E ele, portanto, abriu esta. Mandou procurar-me e, não me encontrando, deu ordens de detenção, Assim sendo, o culpado está detido. disse a marquesa. Quer dizer, o acusado. Retomou René. Sim, senhora, disse Villefort. E como tive a honra de dizer há pouco à senhorita René, se encontrarmos a carta em questão, o doente estará bem doente. E onde se encontra esse infeliz? Perguntou René. Está em minha casa. Vamos, meu amigo, disse o marquês. Não falte com seus deveres para permanecer entre nós quando o serviço do rei o espera em outro lugar. Vá, pois, onde o serviço do rei o chama, Ah, senhor de Villefort, disse René juntando as mãos. seja indulgente. Hoje é o dia do nosso noivado. Villefort deu a volta à mesa, aproximando-se da cadeira da jovem, sobre o encosto da qual ele se apoiou. Para poupá-la de uma inquietude, disse ele, farei tudo o que puder, cara René. Mas se os indícios forem seguros, se a acusação for verídica, será bem necessário cortar essa erva daninha bonapartista. René estremeceu à menção da palavra cortar, pois a erva de que se tratava a cortar possuía uma cabeça, disse a marquesa. Não escute essa pequena, Villefort. Ela se recuperará. E a marquesa estendeu a Villefort uma mão seca que ele beijou, ao mesmo tempo que olhava para René dizendo-lhe com os olhos: é a sua mão que beijo, ou ao menos a que eu gostaria de beijar nesse momento. Tristes auspícios. Murmurou René, Na verdade, senhorita, disse a marquesa. você é de uma infantilidade exasperante. Eu lhe pergunto o que tem o destino do Estado a ver com suas fantasias sentimentais. Ah, minha mãe. Murmurou René. Perdão, amá monarquista, senhora marquesa, disse Villefort. Eu lhe prometo cumprir minha obrigação de substituto do procurador do rei em sã consciência, isto é, ser horrivelmente severo. Mas, ao mesmo tempo que o magistrado endereçava essas palavras à marquesa, o noivo lançava disfarçadamente um olhar à sua noiva, e esse olhar dizia: fique tranquila, René. Em nome do nosso amor, eu serei indulgente. René respondeu a esse olhar com o seu mais doce sorriso, e Villefort saiu com um paraíso dentro do coração.